Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja sobre você, que a alegria de andar com Jesus inunde o seu coração. Que bom estarmos juntos hoje em mais um devocional de fé, mais um dia, iniciando a nossa jornada, ouvindo a voz do Senhor por meio da sua palavra, por meio da Escritura Sagrada, da Bíblia. Que possamos nós andarmos com sabedoria, que possamos nós andarmos numa vida de pureza, de santidade, andarmos diante de Deus de um modo digno, porque agora não somos mais de nós mesmos, também não pertencemos mais às trevas, ao pecado, agora pertencemos a Ele. Fomos comprados por Ele, Ele pagou um preço, o seu próprio sangue, e somos dele. E é nesse contexto da vida dentro do reino de Deus é que o apóstolo Paulo escreve sobre as questões da nossa vida prática, especialmente envolvendo a nossa vida conjugal, casamento, e também a nossa vida física, as questões carnais, as questões sexuais. O apóstolo Paulo escreve sobre isso na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e capítulo 7. Nós vamos ver várias falas de Paulo a respeito dessas questões. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre isso, porque existe um certo tabu de que a Bíblia não fala sobre sexo ou de que sexo é pecado. E aqui nós vamos ler nesse texto, nós vamos entender que, na verdade, não. O relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher é algo criado por Deus, é algo belo e abençoado dentro de um contexto lindo chamado casamento. Então, vamos ler capítulo 6, do versículo 12 em diante, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha só, aqui ele vai falar da palavra impureza. Esta palavra escrita no original, na língua grega, é porneia. E porneia é desta palavra que deriva, inclusive, a palavra pornografia. Porneia significa impureza sexual. Significa libertinagem sexual. E é diferente libertinagem de liberdade. É um uso indevido da sexualidade. É um uso descontrolado. É um uso fora do padrão santo de Deus. Porque sim, Deus criou o nosso corpo, Deus criou as nossas formas de nos relacionarmos e Deus criou também o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. E Deus fez isso ser prazeroso e agradável, e é como se fosse um prêmio pela união do casal. Quanto mais unido o casal está, mais ele se relaciona em amor, mais isso vai fluir também no relacionamento íntimo. E isso é um prêmio de Deus, este prazer, esta alegria íntima é um prêmio de Deus para o casal, pelos seus laços de amor. Mas nós não fomos criados para a porneia, para a impureza. E esta palavra porneia, ela é usada na Bíblia em vários contextos, sempre que a relação íntima está fora do padrão de Deus. E aqui eu me refiro à prostituição, que é uma pessoa se relacionar com alguém que ela não é casada. Isso diante de Deus é prostituição. Não é só quando você paga uma prostituta. A prostituta pode ser de graça. Pode ser uma mulher ou um homem com quem você tem relações sem ter um compromisso, sem estar casado, sem ter um compromisso de vida. Isso é prostituição diante de Deus. Então a palavra também é usada para relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, que inclusive é abominável diante de Deus. A Bíblia diz: abominável coisa é homem se deitar com homem, mulher se deitar com mulher. Deus não criou desta forma e é abominável aos olhos de Deus, é repugnante aos olhos do Criador. E assim outras questões envolvendo
relações entre pessoas da própria família, né? Relações fora do coito natural, do relacionamento natural. E aqui natural eu estou falando a relação mais natural possível entre um homem e uma mulher. Não vou entrar por pormenores, nós temos pessoas aqui que nos ouvem, que são crianças, adolescentes, né? Eu não preciso entrar em detalhes, mas você que está me entendendo, você entende o que eu estou falando. Deus criou as coisas para serem naturais e não artificiais. E tudo que vai fora desse contexto da naturalidade, aquilo que a natureza provê, aquilo que é a bênção de Deus, é porneia, é impuro diante do Senhor. E o versículo 14 diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E porventura tomaria os membros de Cristo e vos faria membros de uma prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Porque como que diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com ele. Por isso, fujam da impureza, fujam da porneia, fujam do pecado sexual. Qualquer outro pecado, olha só, versículo 18, qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então ele está falando, gente, vocês vão ser ressuscitados em corpo. O corpo de vocês está unido com o corpo de Cristo. O corpo de vocês também deve ser santo. Essa ideia de que o meu coração é de Deus e o meu corpo é do pecado e eu tenho que então deixar o corpo fazer o que quiser, isso é uma ideia errada. Todo o meu ser integralmente precisa ser santificado e viver para Deus. No versículo 19 ele diz: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos, porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que legal, o meu corpo é santuário de Deus. Então o que deve habitar em mim não é impureza, não é malícia, não é pecado, não é pensamentos impuros, desejos impuros e nem práticas impuras, mas o que deve habitar em mim é a presença do Deus vivo. E aí no capítulo 7, Paulo vai responder algumas perguntas, porque esta carta nós vamos ver que ela é uma resposta a algumas perguntas que a igreja havia lhe enviado. E por vezes ele vai dar a sua opinião e ele vai deixar bem claro, dizendo: esta é a minha opinião. E outras vezes ele vai dizer: o Senhor ordena isso, que é o que Jesus ordena. E ele deixa bem claro a opinião dele. Porque Paulo escolheu viver solteiro. E ele mesmo vai dizer em vários textos que ele acha que era mais fácil para um homem cristão naquela época, passando por perseguições, correndo e fugindo de cidade em cidade, era mais fácil viver uma vida de solteiro para poder se dedicar a Deus. Mas ele não condenava quem casava, pelo contrário, nós vamos ver aqui no capítulo 7, no versículo 1, olha o que ele diz: quanto ao que me escreveste, certamente é sobre se era melhor casar ou não, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, por causa da porneia, por causa do pecado que está à porta, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. E o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Aqui ele está falando de relacionamento íntimo, que um não deve se negar ao outro. E também, semelhantemente, a esposa conceda ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua mulher. Não vos privais um ao outro, exceto salvo por algum mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então, olha só, Paulo está dizendo, que era melhor, era melhor que cada homem tivesse a sua esposa, para que não caísse em pecado.
E o próprio Jesus diz que alguns Deus deu a graça de se fazerem eunucos, ou seja, de eles mesmos, né, por decisão própria, não se envolver em relacionamentos com mulher. E isso Deus deu a alguns como graça, mas isso não é para todos. Inclusive não é para a maioria. A maioria das pessoas, né, vai ter desejos bem fortes nessa área. Então é melhor que se case. E o casamento não é apenas para evitar o pecado. O casamento é uma bênção de Deus. E versículo 10 ele diz: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. 1 Coríntios 7:10. Que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case com outro, ou que se reconcilie com o seu marido. Olha só. Então, ou se ela se separou, que não se case de novo. Mas o melhor seria se reconciliar. E que o marido não se aparte da sua mulher. Olha só. Então, ele está falando que o casamento é algo indissolúvel, é algo sério, não é uma brincadeira. Estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas buscam sempre o prazer e o prazer imediato. E as pessoas têm dificuldade de perdoar e de amar. E eu digo realmente dificuldade de amar. Porque 90% dos problemas do casamento se resolve com amor. 90% se resolve com amor. E o amor, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se você decidir não desistir da sua família, Deus vai te dar graça para sustentar a tua família em amor. Porque a vontade de Deus é que vocês permaneçam unidos e não separados. Então, aqui, se você quiser ler mais sobre casamento, todo o capítulo 7 de 1 Coríntios vai falar sobre o padrão de Deus para o casamento. O padrão de Deus para a nossa vida conjugal é um padrão de amor. Por quê? Porque o casamento é um lugar estável, é um lugar de segurança, onde Deus estabelece a sua bênção. Ele abençoa o marido, a esposa, os filhos. Aqui, inclusive, a Bíblia diz, né, que se o marido é crente e a esposa não é, ele santifica a sua esposa e santifica os seus filhos. E se a esposa é crente e o marido não é, ela está santificando o seu marido e santificando os seus filhos. Ou seja, a bênção de Deus na tua casa se estende através da tua vida. É uma bênção ter você nesta família. Não desista da sua família. Amém? Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a nos libertarmos destes dias em que a humanidade está tomada pelo pecado nessa área. Querido Deus e Pai, declaramos que o nosso corpo pertence a Ti. Nossos corpos são Teus, o Senhor o comprou, não queremos entregá-lo ao pecado. Ajuda-nos a vencer o pecado e as tentações. Ajuda-nos a vivermos uma vida santa, Senhor. Senhor, se há amigos e amigas nos ouvindo agora, Senhor, que estavam no pecado, gera no coração desta pessoa agora um desejo de arrependimento, um desejo de mudança. Se este casal ainda não é casado, Senhor, que decidam se casar. Se esta mulher abandonou o seu marido, Senhor, que ela volte para ele. Se esse marido abandonou a sua esposa, que ele volte para ela. Que haja perdão e reconciliação neste lar que está ferido, neste lar que está dividido. Quem sabe este homem já está dormindo na sala. Senhor, faz voltar para o leito. Faz voltar, Senhor. Ajuda, Senhor, a ter reconciliação. E eu peço que cada um aqui possa lidar com o seu corpo e com a sua vida íntima de um modo digno, sabendo que tudo pertence a Ti. E nós mesmos pertencemos a Ti. Senhor, entregamos esse dia em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, se você quer abençoar alguém, mande esse ensinamento para alguém. Envie esse devocional, este áudio, abençoe alguém com a palavra de Deus. Aqui a gente não se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar. O que nós nos preocupamos é em agradar a Deus e anunciar a palavra dele. Então nós não vamos perverter a palavra de Deus para agradar pessoas. Mas quando nós agradamos a Deus e anunciamos a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas e histórias. Então, não deixe de enviar o devocional. Um grande abraço e até amanhã.